Olá, pessoal. Vamos estudar o assunto agora, localização dos elementos através da distribuição eletrônica. Vamos lá? Lembra que eu falei na aula sobre tabela que a tabela periódica ela está totalmente ligada à distribuição eletrônica. Por isso que são 7 períodos, que está relacionado às 7 camadas, que é K, L, M, N, O, P e Q. Então, a gente vai ver aí a família dos elementos representativos. Quem são os elementos representativos? São todos da família A. Então, 1A, 2A, 3A até 8A. Então, a família 1A, ela é chamada de metais alcalinos, só para relembrar, né? 2A, metais alcalinos terrosos. 3A, família do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, família do calcogênios. 7A, halogênios e 8A, gases nobres. Cada um da família A, eles terminam com um subnível específico, tá? Então, todos da família 1A sempre vão terminar em S1. Todos da família 2A sempre vão terminar em S2. Existe S3? Não, só existe S1 e S2, porque S só vai até 2. Então, por isso que só é S1 para 1A e S2 para 2A. 3A, lá do outro lado da tabela, começa com P1, depois da família do carbono, P2, depois P3, calcogênio P4, halogênios P5 e gases nobres P6. Então, essa é a ordem, tá? Então, as famílias A sempre são representadas pelo subnível S e P. Já as famílias B são os elementos de transição, né? Ficam com os subníveis D e F. No meio, ali no meio da tabela, onde ficam os elementos de transição, vai ser os subníveis D. E embaixo, na série dos lantanídeos e actinídeos, vai ser os subníveis F. Aí eu vou mostrar aí para vocês, tá? Como fica. Aqui na tabela você vai ver. Todos da família 1A sempre terminam com S1. Então, todos terminam com S1. Qual a diferença? Tem aí 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1 e 7S1. Esse número que fica na frente, ele está relacionado à camada. A gente já viu isso há um bom tempo atrás. Então, se termina, por exemplo, em 4S1, significa que está no quarto período, e S1 é a família 1A, então está na família dos metais alcalinos. Então, só pelo final da distribuição, dá para você descobrir qual é, né, o período e a família que aquele elemento se encontra. A 2A, observa aí, ó, que um está em azul, os dois em azul. Termina todos em S2. E varia de 2 até 7, que é a camada L, M, N, O, P e Q. Lá do outro lado, vai para o lado verde. O lado verde aí, ele é todo subnível P. Ai, Nath, mas tem um lá na 8A que está com S. Esse aí é o hélio, tá? Ele é o primeiro do gás nobre. O número atômico dele é 2. Por isso que ele não tem como terminar em P. Então, ele é 1S2, tá? Ele é o único ali diferente. O resto todinho você vai ver, ó. 3A termina todos em P1. 4A termina todos em P2. 5A termina todos em P3. 6A termina todos em P4. 7A termina todos em P5. E 8A, com exceção do hélio, termina todos em P6, certo? No meio, lembra que eu disse, ó, o meio, que é a família B, ela tem o subnível D. Então, todo mundo aqui no meio, ó, é D. Aí começa na ordem. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Que D vai até 10, né? Então tem que completar todinho. E não começa lá dar um B. Começa na 3B mesmo, tá? Na mesma ordem que tá aí. E embaixo, que é a série dos lantanídeos e actinídeos, fica o F. Então vai de F1 até F14. A diferença é que um é 4 e o outro é sempre 5, que é aqui é como se fosse o período, né? Aí você vai olhar aqui o final da série dos lantanídeos e actinídeos, ele tem aí 5D1 e 6D1. Foi feito assim para completar, né? Eles aí, tá? Aí você vai pensar, poxa, Enage,
Mas o 4F1, por exemplo, ele está no quarto período? Não, ele está no sexto. Mas não é sempre que a gente vê o último, tá? Então tem esse cuidado. A gente vai mostrar nos exemplos. Não é sempre o último que termina. O período, você vai observar a quantidade de camadas que tem. E a família, aí você tem que olhar o último subnível, tá ok? A gente vai ver na prática como vai ser, tá? Tem aqui o primeiro exemplo. Localize o período e a família dos seguintes elementos. Aí tem aí a R18. Então já tá a distribuição, eu já fiz aí como se fosse fazer. Só vai vir isso aqui na pergunta para você. A R18. No SSA, quem vai fazer, e nas provas da escola também, eu raramente coloco a tabela periódica. Normalmente eu nunca coloco a tabela periódica. Eu sempre uso esse método aqui, porque é o método que é usado no SSA, tá? Então a gente faz se baseando nele. Então você vai ter que saber distribuição e vai ter que saber esse método de encontrar período e família. Então tá aí, 18. Aí fiz a distribuição. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Deu 18. Separa por camada. K2, L8, M8, certo? Deu quantas camadas no total? Deu 3. K, L e M. Então, terceiro período, que são 3 camadas, a quantidade de camadas é o número do período, tá? Então, terceiro período, terminou em que subnível? Aqui, ó. P6. Aí você, P6 eu lembrei, é o último. Então, é o dos gases nobres. Então, família dos gases nobres. Letra B. Tem aí, Mg12. Então, você vai fazer a distribuição até dar 12. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Então, deu 12. Vou separar por camada. K2, L8, M2. Então, quantas camadas? 3. Então, terceiro período. Terminou em que subnível aí? S2. Então, a família 2A, que é a família dos metais alcalinos terrosos. Letra C. Pode vir assim também, ó. Z igual a 19. Então, você faz a distribuição até dar 19. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Deu 19. Separa as camadas, que é o nível, né? Que a gente chama de nível ou camada. K2, L8, M8 e N1. Quantas camadas deu? 4 camadas. Então, quarto período. Terminou em que subnível? S1. Então, é a família 1A, família dos metais alcalinos. Já terminou. Letra D. Z igual a 26. Aí você vai fazer a distribuição até dar 26. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Separa as camadas. K2, L8, M. Agora eu vou juntar aquele que está lá embaixo, ó. 2 mais 6, 8, com mais 6, 14. Então, M tem 14 e esse 4 é a camada N, que tem 2. Então, tem quantas camadas? 4. Então, se tem 4 camadas, quarto período. Terminou em que subnível? Você olha o último, sempre. D6. Aí você tem que lembrar, ou fazer um esqueminha, né? Então, D6, D7 e D8 sempre é a família 8B. Então, você vai lá e bota família 8B. Tá ok? Espero que tenha dado aí para entender. Bons estudos aí e até a próxima aula.